A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 28, vamos para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. E o nosso tema de hoje, eu sei em quem tenho crido. Nosso texto base está na primeira carta do apóstolo Paulo, destinada a Timóteo, o capítulo 1, o versículo 12. Está escrito: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus amados, quando olhamos para o texto sagrado, levando em consideração seu contexto e o pano de fundo histórico por trás do texto, percebemos Paulo está preso em Roma pela segunda vez. Agora, não mais com certas regalias, como desfrutou na primeira prisão, ainda preso em Roma numa residência domiciliar. Desta segunda feita, está jogado numa masmorra, um lugar úmido, frio, insalubre e absolutamente desumano. Esse grande líder do cristianismo está velho e cheio de cicatrizes, e sobre ele pesa uma severa e dura acusação. O acusaram de ser o líder dos incendiários de Roma, a mais rica, a mais poderosa, a mais populosa cidade do mundo, a cidade de Roma, a capital do império. Essa cidade ardeu em chamas durante 7 noites e 7 dias, começando desde 17 de julho a 24 de julho do ano 64 depois de Cristo. De acordo com os registros históricos, 70% da cidade foi atingida pelas chamas. Esse crime horrendo foi colocado na conta dos cristãos. O imperador romano, que não desfrutava de popularidade entre os cristãos, que não se curvavam diante dele para adorá-lo, como faziam os romanos, na verdade, acusou os cristãos de terem sido os incendiários de Roma. Se a história de fato é precisa, as informações dão conta que houve um massacre sangrento contra eles. Os cristãos foram crucificados e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Paulo, como líder mais conhecido dos cristãos, foi preso e jogado nessa prisão úmida, de onde pessoas saíam leprosas direto para o martírio. Quando paramos para analisar todos esses fatos, à luz das Escrituras e, sobretudo, auxiliado pela história paralela, nós aprendemos algumas lições e, como consequência, algumas coisas percebemos que aconteceram. É sobre isso que vou compartilhar convosco. Em primeiro lugar, Paulo é acusado de malfeitor. Isso está no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, o versículo 9. E nisto nós percebemos algo. O veterano apóstolo que plantou igreja nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, está preso como um bandido, como um criminoso, pesando sobre ele a imputação do crime bárbaro de ser o líder dos incendiários da capital do império. Jogaram lama no nome desse homem de Deus, arruinaram a sua reputação, assacaram contra ele os mais pesados líbelos acusatórios, desconstruíram sua imagem e transformaram-no em um homem desordeiro e maligno. Esse foi o primeiro
ato consequente que o Império Romano, inimigo dos cristãos, fizeram contra a pessoa do apóstolo Paulo. Mas em segundo lugar, você vai perceber, Paulo não só é acusado de malfeitor, Paulo é abandonado pelos seus filhos na fé. O capítulo 1, versículo 15 da segunda carta de Timóteo aponta isso com muita clareza. Muitos cristãos, diante dos fatos que ouviram, abandonaram a Paulo. Diz o texto, todos os da Ásia o abandonaram. Esses eram membros das igrejas da Ásia, igrejas que, por sinal, Paulo plantou diretamente ou indiretamente. Esses crentes conheciam Paulo, sabiam de sua vida irrepreensível, conheciam seu caráter impoluto e sem mancha, tinham plena convicção de que ele era inocente e que as pesadas acusações contra ele eram uma clamorosa injustiça. Porém, esses irmãos fracassaram na coragem, acovardaram-se e deixaram Paulo sozinho, em vez de se posicionarem em seu favor. Esta foi a segunda consequência dessa falsa acusação que sobreveio sobre Paulo. Mas em terceiro lugar, Paulo não é apenas acusado de malfeitor. Paulo não é apenas abandonado pelos seus filhos na fé. Paulo é vítima do constrangimento de Timóteo, seu filho mais chegado no ministério. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, vai dizer com muita clareza: o próprio Timóteo, seu mais próximo colaborador, seu filho amado, sentiu vergonha das algemas de Paulo. Ficou constrangido em posicionar-se publicamente em favor do velho apóstolo. Mesmo sabendo que as acusações eram falsas e que não cabia a Paulo a alcunha de malfeitor, Timóteo calou sua voz e ficou envergonhado em defendê-lo. Talvez de todos os esbarros que Paulo sofreu, esse foi o que mais lhe comoveu. Saber que até mesmo seus amigos mais próximos ficaram constrangidos de sair em sua defesa. Esta foi a terceira consequência na vida do apóstolo Paulo. Tudo como resultado dessa falsa acusação. Mas, se você acha que para por aí, Paulo não apenas foi acusado de malfeitor. Ele não apenas foi abandonado por seus filhos na fé. Ele não apenas foi vítima do constrangimento de Timóteo, seu filho mais chegado. Em quarto lugar, Paulo é vítima de ingratidão e abandono na sua primeira defesa. Está lá em 2 Timóteo 4, verso 16. O texto vai apontar que mesmo sendo acusado de um crime tão grave, Paulo teve direito de defesa. Porém, em sua primeira defesa, na audiência onde deveria apresentar suas alegações de inocência, ninguém apareceu por lá para defendê-lo. Ao contrário, todos o abandonaram. Não fora a assistência do Senhor para revesti-lo de força, Paulo teria sucumbido. Paulo sofre a dor da ingratidão daqueles que conheciam seu testemunho ilibado e que foram fruto de seu frutífero ministério. Mas apesar disso, todos ingratidosamente, sem demonstrar gratidão, abandonaram Paulo, e Paulo é vítima da ingratidão e do abandono dos seus companheiros em sua primeira defesa. Mas, ainda em quinto lugar, você vai descobrir, Paulo é sentenciado à pena de morte, mesmo sendo inocente. Você vai notar na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Paulo escreve para Timóteo sua segunda epístola como homem no corredor da morte, aguardando o dia de sua execução. Ele não escreve para estadiar sua revolta, mas para dizer que o Senhor o revestiu de forças,
para afirmar que valeu a pena viver, pois o seu combate foi um bom combate, sua carreira foi concluída e a sua fé foi preservada. Ele escreve para dizer que sua morte era uma oferta ao Senhor e que à sua frente estava a coroação e não meramente o martírio. Escreve para dizer que sua fé estava inabalável e a âncora de sua esperança estava firmada em Cristo. Por isso Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que convicção inabalável, que convicção gloriosa, que esperança bendita. Dá para você perceber isso? O apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo, foi acusado de malfeitor, foi abandonado por seus filhos na fé, foi vítima do constrangimento de Timóteo, o seu filho ministerial mais chegado. Ele foi vítima da ingratidão e do abandono dos seus irmãos na fé, e ele foi injustamente sentenciado à pena de morte, mesmo sendo inocente. Mas diante disso, Paulo não perde a fé, não perde a esperança, não perde a alegria, não perde o prazer de servir a Deus, não se sente amargurado com seus irmãos, não demonstra nenhuma raiz de amargura. Ele, pelo contrário, diz: combati um bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. E diz para Timóteo com muita convicção: eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu termino essa reflexão perguntando para você: como está o teu coração? Como está a tua fé? Como está a tua relação com Deus, mesmo diante das críticas, das adversidades, dos abandonos, dos desprezos, das oposições e das situações tão diversas da vida, onde às vezes o pai falha, a mãe falha, o filho falha, o pastor falha, os amigos falham, mas Deus nunca te abandona. Como está o teu coração? Consegues ainda permanecer firme, crendo em Deus? Porque Paulo está nos ensinando que nós precisamos saber em quem nós temos crido. E a nossa fé está em Deus. Deus te abençoe, reflita sobre isso e até amanhã em o nosso próximo devocional.